Olá, pessoal! Vamos aos perigos e desafios da rede elétrica caída ao solo. Vem comigo! Qualquer rede elétrica energizada está sujeita ao cabo elétrico rompido, seja por um poste que tomba, ou um poste que cai, ou simples rompimento do cabo. Este é um evento crítico que pode provocar acidentes e tem elevado risco de morte. Por isso, o evento de cabo energizado rompido ao solo deve ser eliminado com rapidez e eficiência. Observe agora um cabo energizado caído ao solo e o curto-circuito gerando bastante arco elétrico. Vimos no vídeo anterior uma situação de perigo, onde um cabo rompido está em curto-circuito com um solo. Temos bastante ruído e arco elétrico. Qual o perigo dessa situação? Temos uma corrente elétrica de curto-circuito que irá se dissipar através do solo em todas as direções e também irá surgir ao longo do solo regiões com diferenças de potencial. Então, imagine uma situação em que uma pessoa está próxima deste cabo rompido ao solo. Ora, entre os pés da pessoa se estabelecerá uma diferença de potencial. Imagina que num pé 800 volts, no outro 300 volts. Teremos o que chamamos tensão de passo. Nesse caso, uma diferença de potencial de 800 menos 300, 500 volts, que pode ser fatal, trazendo risco de morte. Essa corrente elétrica, então, ela irá subir por uma perna e descer pela outra, provocando queimaduras, acidentes e até a morte. Esta é a tensão de passo. No entanto, podemos ter uma outra situação perigosa. Imagine alguém que viu essa situação e tenta entrar em casa. Quando a pessoa tocar na maçaneta do portão para entrar, se estabelecerá uma corrente elétrica entre a perna da pessoa, passando pelo braço e descendo a terra novamente pelo portão ou pela parede. É o que chamamos tensão de toque. Tanto a tensão de passo quanto a tensão de toque podem ser fatais. Então, sempre na ocorrência de um cabo rompido ao solo, jamais se aproxime do cabo caído, se afaste a passos curtos ou dando pulinhos com os pés juntos e não toque em objetos sobre o solo. Não toque na parede, não toque em outra pessoa, não toque no portão, não toque no bichinho de estimação. Esses são os cuidados que temos que ter sempre que há um cabo energizado rompido ao solo. E não esqueça, ligar para a empresa distribuidora de energia para que o ramal seja desligado e haja segurança na rua, no bairro, para todas as pessoas. Qual o desafio deste fenômeno? Vimos no vídeo que aquele curto-circuito durou muito tempo e poderia ter provocado acidentes se houvesse pessoas próximas. Então, o desafio é detectar, eliminar com rapidez esse curto-circuito. Mas o que foi que aconteceu naquele vídeo que se demorou tanto? Aconteceu um fenômeno que chamamos curto-circuito de alta impedância. Vamos agora explicar o curto-circuito de alta impedância. Imagine essa rede de distribuição em 13.8 kV, 13.800 volts, e ocorre então um rompimento do cabo, e este cabo fica energizado ao solo. Temos um solo de asfalto ou concreto caracterizando uma alta impedância. O que irá acontecer? Com o aumento da impedância para a terra, a corrente de curto-circuito será bastante reduzida. Dessa forma, essa corrente
não será detectada pelos relés. Teremos então aquela situação do vídeo, muito arco elétrico, muito barulho, situação de perigo, e se as pessoas se aproximarem, irão sofrer descargas elétricas por tensão de passo ou tensão de contato. Este é um problema crítico em todo o sistema de distribuição, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Ocorre o seguinte: no fenômeno de alta impedância, a impedância de terra, considerada nos projetos, ela pode aumentar 10 vezes mais, produzindo uma corrente de curto-circuito mínima, às vezes indetectável pelos relés de sobrecorrente. Esse é o desafio. Em nosso país, a rede de distribuição ela possui diversos desafios para a detecção de cabo rompido. Em primeiro lugar, longas distâncias. São centenas de quilômetros pelas capitais e interiores. E ainda temos áreas densamente povoadas, principalmente no perímetro urbano. Esse fenômeno de curto-circuito de alta impedância pode acontecer na zona rural, onde o terreno é areia e argila, como também na zona urbana, nas vias de concreto e asfalto. Mas por que será que um condutor elétrico se rompe na rede de distribuição? Temos várias razões. Podemos citar esforço mecânico excessivo, é um aumento da tração, é um poste que tomba e aí o condutor não vai suportar, ele rompe e cai ao solo. Temos também a corrosão. Essa corrosão vai produzindo o enfraquecimento do cabo e ele pode se romper. A descarga atmosférica, o raio. Esse raio produz uma temperatura tão elevada que pode romper o cabo elétrico. Temos ainda ciclos de alta temperatura, que são situações de sobrecarga. O cabo aquece, se dilata, depois esfria, retorna ao comprimento inicial e nesse vai e vem acaba uma hora se rompendo. Outra situação é o cerol de pipa. Sim, aquele cerol feito com vidro batido e cola, passado na linha de pipa. Ele rompe facilmente condutores de alumínio e falhas em emendas e conexões. Diante de tudo isso, o que deve ficar claro é que a empresa de distribuição de energia elétrica deve realizar inspeção e manutenção constante, evitando uma situação de condutor rompido que já sabemos ser bastante perigosa. Diante desse desafio, como podemos detectar o cabo rompido na rede de distribuição? Temos diversas formas. Por exemplo, pela corrente de sequência zero. Corrente de sequência zero é aquela corrente elétrica das componentes simétricas que aparece quando ocorre uma falta para a terra. E um cabo rompido nada mais é do que uma fase em contato com a terra. Outra forma é pelos harmônicos da corrente de fase. Você viu pelo vídeo que durante aquele curto-circuito de alta impedância tivemos a produção de arco elétrico. E o arco elétrico ele deforma a senoide. Então nós temos uma injeção na rede elétrica de harmônicos em função dessa deformidade da senoide. E outra forma ainda de detecção é pela sobretensão de fase. Sempre que temos uma falta para a terra, nas outras fases acontece uma sobretensão. É importante salientar que nenhum desses métodos é 100% confiável. Por isso que temos que utilizá-los de forma conjunta, fazendo uma interseção para garantir uma maior confiabilidade na detecção do cabo rompido, porque existem situações que podem confundir. Por exemplo, uma situação de falha em isolador também produzirá corrente de sequência zero e não é um cabo rompido. Uma situação de manobra de capacitor ou manobra de chave fusível também produzirá arco elétrico e injetará harmônicos nas correntes de fase. E por fim, qualquer curto fase-terra provocará sobretensão nas outras fases. Perceba que são situações onde não temos o cabo rompido. Por isso que é necessário,
por parte da distribuidora o investimento em automação e monitoramento remoto para que o cabo rompido energizado ao solo seja detectado e eliminado com rapidez. Temos hoje em dia relés de proteção específico para detecção de curto-circuito de alta impedância, detecção de arco elétrico e, consequentemente, do condutor rompido. Esses relés são resultado do avanço de técnicas e tecnologia na área da engenharia elétrica. Observe essa notícia de abril de 2022, onde a Copel, a Companhia de Distribuição de Energia do Paraná, financia desenvolvimento para detecção de cabos de média tensão energizados caídos ao solo. Por quê? Porque é uma questão de segurança para muitas concessionárias do Brasil e do mundo. Toda empresa de distribuição tem investido em técnicas e tecnologias para mitigar, para solucionar esse problema com rapidez. E eu encerro esse vídeo com uma frase: não existe melhor investimento em técnicas e tecnologia do que aquele que salva vidas. Por isso, aos estudantes e profissionais da eletricidade, essa é uma área interessante e promissora que salva vidas. Um forte abraço, bons estudos e até mais!